nosso Senhor Jesus Cristo permaneça reinando nos nossos corações e nas nossas mentes. É uma alegria poder estar logo cedo na casa do Senhor para mais um momento de crescimento espiritual através da nossa escola bíblica dominical, momento de comunhão, de aprendizado. Oremos. Pai bondoso, é uma alegria estar na tua casa, poder te adorar, poder receber afeto, a comunhão, o carinho dos irmãos em Cristo que estão aqui. São essas pessoas que compõem esse grupo que fielmente vêm na escola bíblica dominical, vêm nos cultos de quarta, vêm no culto de domingo e tem crescido através desse momento de comunhão, de aprendizado da tua palavra. A gente te agradece por eles e pede que o Senhor nos abençoe cada vez mais. E que nessa manhã não seja diferente, seja mais um momento de crescimento no estudo da tua palavra. Como a gente faz todo domingo, apresentamos os nomes das pessoas que estão nessa caixa. Temos orado para que eles se convertam e a nossa oração específica é que o Senhor use os teus servos que estão mais próximos para que levem a eles uma mensagem através do testemunho de vida e que teu Santo Espírito trabalhe nas mentes e corações dessas pessoas, convertendo-as. Pedimos também pelo culto da noite que seja marcado pela tua presença, que possamos vir para te oferecer o melhor e sair daqui também recebendo de ti o melhor, como o Senhor sempre nos oferece. Nós colocamos tudo isso diante de ti, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o nosso estudo da Palavra de Deus, da nossa apostila. Estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, estamos no capítulo 3, né? Eu vou ler aqui a parte da apostila e a gente vai trabalhar também na Bíblia. Então aí na página do capítulo 3 da apostila, logo no início da página está lá, Epafrodito, tivesse um dos seus líderes, né? A gente terminou aí, né? Todo mundo aí pegou a visão? Chegou mais um casal abençoado. O pastor vai começar a fim que reforça as suas demonstrações de Paulo. Isso é. Começa aí, eu só vou recapitular essa parte do capítulo 3, tá? Sim. Então vamos lá. Todo mundo aí? Então o capítulo 3 contém o severo aviso de Paulo contra o perigo representado por mestres judaizantes que se infiltravam na igreja em Filipos. O tom altamente emocional da passagem e o vocabulário diferente indicam que esses não são os mesmos indivíduos de que Paulo fala no capítulo 1, visto que aqueles eram considerados irmãos, enquanto esses são classificados como cães, versículo 2. O grande objetivo do apóstolo é dizer que Cristo é suficiente como a base da santificação e que os filipenses deviam ver a vida dele, Paulo, como um exemplo adequado em vez de seguir falsos mestres. A preocupação de Paulo é que os filipenses se beneficiem plenamente do seu relacionamento com Cristo, mas isso seria impossível se eles se entregassem às exigências de circuncisão dos judaizantes, capítulo 3, versículo 1 a 3. A realidade na religião é encontrada apenas numa dependência exclusiva de Jesus Cristo, sem nenhuma provisão para a confiança e mérito humano. E aí vocês veem que está em parênteses que ele vai usar o termo grego, né? Sarx, que significa carne. Só que essa palavra é mais do que a natureza humana, refletindo também tentativas humanas de ganhar a aceitação divina. Então, peguem suas Bíblias aí, para a gente entender isso. Veja que a preocupação de Paulo com a igreja, Paulo elogia por eles serem essas pessoas solícitas, amáveis, de enxergar a necessidade do próximo, e até especificamente de Paulo. Mas ao mesmo tempo Paulo está preocupado com o futuro da igreja, com a espiritualidade, com o crescimento. E ele começa aqui a alertar sobre aquelas pessoas que se infiltravam na igreja. E nesse caso aqui,
os judaizantes. A gente vê que ele faz duas diferenças. Ele chama alguns de irmãos, lá no capítulo 1, são pessoas que estão dentro da igreja, mas que ainda não tinham crescimento espiritual, não estavam se desenvolvendo na fé. Por isso que vocês vejam a sequência de Paulo, que ele fala no versículo 6 do capítulo 1, né? Aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la em Cristo Jesus. Depois ele vai dizer mais adiante, no capítulo 2, ó, desenvolvei a vossa salvação. Então, o intuito de Paulo é que os crentes cada vez mais cresçam, desenvolvam a salvação, que eles não fiquem acomodados, não parem no tempo. E esse é o grande dilema que nós estamos vivendo aqui em pleno século XXI, no terceiro milênio, né? Os crentes estão acomodados, acham que já sabem tudo e que não precisam crescer. E aí vivem nesse modelo de comodismo. E isso é uma porta aberta para entrar falsos mestres, certo? E esses falsos mestres geralmente começam com essas pessoas que não são maduras na fé. E essa é a preocupação de Paulo. Porque por onde quer que ele ia, um grupo de judaizantes atrás, falando que a fé em Jesus não era suficiente, que eles precisavam fazer alguma coisa. No caso, guardar a lei de Moisés, especificamente aqui o ritual da circuncisão. E Paulo começa rebatendo isso. Então vamos lá para o capítulo 3, vamos ler do versículo 1 a 3, depois a gente volta aqui para a apostila. Filipenses capítulo 3. Esse capítulo 3, gente, é um capítulo muito interessante, porque Paulo, aqui para alertar os crentes desse perigo e alimentá-los para combater esse perigo, ele usa como exemplo ele. E é um exemplo específico que ele viveu do outro lado. Ele foi também um perseguidor, entendia assim como esses que agora são os hereges, que Paulo chama de cães, como eles praticavam, como eles exigiam. Então Paulo dá um exemplo próprio de vida. Então ele começa aqui, ó. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas, e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegremos-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Aí depois ele vai para o versículo 4, né? Então, presta atenção que Paulo está dizendo, ó, eu estou alegre por vocês, não me canso de dizer isso, né? E a minha alegria é para ver que vocês estão firmes no Evangelho, mas ao mesmo tempo eu estou aqui querendo proteger vocês. E aí ele vai falar assim, né? Cuidado com os cães. Não está falando de cachorro, animal, né? Está falando de falsos mestres. Paulo chama eles de cães, sorrateiros, né? Que queriam abocanhar os cristãos de Filipos, levando essa doutrina falsa. Veja o que ele diz no versículo 2, né? Aqueles que praticam o mal. Então tem uma aparência de bondade, de religiosos, mas estão praticando maldade. Paulo chama eles de mutiladores, que exigem a circuncisão, né? Para quem não sabe, circuncisão hoje seria aquela operação da fimose. Então, todo judeu do sexo masculino, quando nascia, ao 8º dia tinha que circuncidar. E é o que acontecia. Quando uma pessoa que não era judeu queria seguir os rituais do judaísmo, passavam por uma espécie de iniciação. E essa espécie de iniciação exigia que eles fossem circuncidados. Imagine naquele tempo sem anestesia, um cidadão lá de 30, 40, 50 anos, né? Fazia aquela mutilação lá que doía, precisava ficar em repouso, né? Os judeus exigiam isso. Então isso chamava-se os prosélitos. O que era prosélito? É uma pessoa que não era judeu, mas que queria se converter ao judaísmo. Era considerado como prosélito. Precisavam passar por esse ritual da circuncisão. Aqui na igreja de Filipos não tinha só judeus, a maioria não era judeu. Tinham gregos, tinham outros de outra nacionalidade.
E aí esse grupo de judaizantes chegava lá e falava assim: olha, Paulo não ensinou a verdade para vocês. Vocês precisam se circuncidar, vocês precisam praticar a lei de Moisés, cumprir todo aquele ritual dos judeus. E Paulo está dizendo, Paulo já havia falado isso numa igreja de Galácia. Ele fala assim, ó, se alguém, mesmo que o anjo do céu desça aqui e pregue um evangelho diferente do que eu preguei, considere como um maldito. Então Paulo está dizendo que a fé que eles tinham em Jesus já era suficiente e que eles não precisavam fazer mais nada para serem salvos. O que eles precisavam fazer é desenvolver a salvação. E nesse desenvolvimento de salvação, que a gente chama de santificação, não está incluído nada disso da lei de Moisés, de praticar a circuncisão. O desenvolvimento da salvação é praticar o que você aprendeu na palavra de Deus. É viver uma vida de santidade, viver os padrões que a Bíblia requer de nós, e não esses rituais humanos que são exigidos por aí. Tá? Então Paulo começa a alertar os crentes de Filipos para esse perigo dessas pessoas que iam chegar lá. Tá? E ele diz até no versículo 3, ó, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus somos os verdadeiros circuncidados. Ele está dizendo que adianta ser judeu, que adianta circuncidar se você não adora Deus em espírito e em verdade, se você realmente não serve a Deus, só está lá para cumprir ritual. Isso não é o verdadeiro evangelho. Então, nesses 3 primeiros versículos, Paulo vai alertar os crentes. E ele vai continuar, tá? Mas volta para a apostila para a gente ver aqui o bloco do versículo 4 até o 11. Voltando aqui para a apostila, né? A fim de reforçar a sua admoestação, Paulo apresenta seu próprio testemunho de encontrar um relacionamento muito mais gratificante com Deus por meio da fé em Cristo do que por meio dos esforços legalistas da sua religião farisaica. Versículos 4 a 11. Paulo indica que, embora pudesse reivindicar para si muito mais mérito humano do que os judaizantes em Filipos, versículos 4 a 6, tudo que ele pudesse fazer nunca poderia se comparar ao conhecimento pessoal, crescente e experimental de Jesus, o Messias, versículos 7 e 11. Então vamos aqui ler na nossa Bíblia esses versículos 4 até o 11 para a gente entender. Então voltando para Filipenses 3, versículos 4 a 11. Paulo diz o seguinte, no versículo 4. Ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Veja que Paulo está dizendo, se eles chegam e estão aí se orgulhosos, de cumprir os rituais, por que Paulo está dizendo isso? Porque esses grupos de judaizantes, principalmente aquele grupo dos fariseus, eles eram especialistas em guardar a lei, em guardar o que é chamado de preceito. Havia os 10 mandamentos, que era a lei, que eles chamavam lei de Moisés, mas esses fariseus e os escribas criaram mandamentinhos humanos. É como uma igreja que tem a Bíblia, uma regra de fé, mas tem o seu regimento interno, certo? E os judeus, principalmente os fariseus, se orgulhavam disso. Para vocês terem uma ideia, eles tinham, os 10 mandamentos são quantos? 10. Os fariseus tinham 600, se não me engano, 643 ou 623 preceitos, que são as formas de como guardar esses 10 mandamentos. E o roupão do judeu, gente, não é uma calça como a gente usa, é um vestidão. E na hora dos vestidos, eles cortavam e davam nó. Cada um desses preceitos, desses 623, se não me engano, cada um eles davam nó. Então eles se orgulhavam de andar na praça pública, quanto mais nó tinha, significava que ele decorava, memorizava mais preceitos. Então eles se orgulhavam disso. E Paulo está dizendo, olha, se eles têm motivo para se orgulhar, eu tenho ainda mais. E Paulo vai mostrar a posição dele como um
um fariseu, como um judeu, guardador da lei. Mas Paulo vai dizer que tudo isso não era nada comparado à experiência que ele tinha em conhecer Jesus. Tá? Então, veja, para a gente entender isso aqui. Aí ele continua, né? Então, eu ainda mais, versículo 4. Aí o versículo 5 ele fala, olha, eu fui circuncidado com 8 dias de vida. É que eu falei, a cerimônia da circuncisão da criança judaica, que não é apenas para mostrar que era judeu, mas para ingressar na religião, no judaísmo. Ele precisava ser circuncidado, senão ele não podia entrar nem no templo, né? Então tá aí, ó. Ainda mais eu, circuncidado no 8º dia, sou israelita, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Então o que é que Paulo está dizendo aqui, gente, nesse bloco, para a gente entender? Primeiro, o judeu se orgulhava de ser judeus, de ter a sua nacionalidade, de ser considerado o povo de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, eu também sou judeu, eu tenho uma nacionalidade judaica. Então o que Paulo está dizendo? Que a nacionalidade não traz salvação. O fato daquele povo ser judeu não o declarava, como hoje, um verdadeiro cristão. O fato dele nascer judeu. Então, o que seria hoje na nossa vida? Filho de crente é crentinho? Não, né? Muitos são cretinos, né? São crentinos. Não é? Então Paulo está dizendo, o fato de eu nascer judeu, ser judeu, não me qualifica como uma pessoa temente a Deus. O povo de Israel achava isso, que eles eram mais importantes, porque era considerado povo de Deus. Então, a nacionalidade não traz salvação. É o primeiro ponto que Paulo quer frisar aqui. Ele fala, eu sou judeu, nasci judeu. Segunda coisa que Paulo vai mostrar, que a religiosidade também não traz salvação. E ele diz aqui, ó, eu sou obediente à lei judaica, no versículo 5, né? Como é que está na sua versão aí, Márcia Priscila? O 5, né? É. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Isso aí. Segundo a lei, fui fariseu. Então, Paulo está dizendo que a religiosidade não torna uma pessoa temente a Deus e qualificada para a salvação. A salvação não vem, primeiro, pela nacionalidade. Segundo, a salvação não vem pela religiosidade. E aí, tratando da religiosidade, Paulo vai colocar sobre os rituais da religiosidade. Circuncisão, não é isso? Ele coloca, né? Ser membro de um partido religioso, o fariseu, que era considerado top, achava que eram os mais importantes de todos os grupos religiosos. Porque no tempo de Jesus havia vários grupos religiosos. Os mais importantes e os mais destacados eram os fariseus e os saduceus. Mas os fariseus
sou hebreu, fariseu, fui circuncidado, mas isso não é nada. Então, lembra, nacionalidade não traz salvação, religiosidade não traz salvação, e a prática de exercícios religiosos não traz salvação. Então tem muitas pessoas que estão atrás da salvação praticando atos de bondade, como muito bem fazem os espíritas e outras pessoas, né? Praticando alguns rituais e achando que isso traz salvação. Eu vou na igreja. Eu leio a Bíblia. Né? Eu sou religioso. Mas presta atenção, Deus não está atrás de religiosidade, Deus está atrás de santidade, intimidade, relacionamento com Ele. É isso que Paulo vai querer colocar. Porque a pessoa, quando está na religiosidade, ela acaba, e às vezes até sem querer, colocando o mérito dela, que está conseguindo as coisas pelo próprio esforço. Estou fazendo isso para conquistar a salvação. Paulo está dizendo, não, você não precisa fazer nada para a salvação, já foi conquistada. O que você precisa fazer é desenvolver essa salvação. Tudo que você precisa fazer para ser salvo, Jesus já fez. O mérito não é seu, o mérito é de Deus. Tá? Então, Paulo começa a dizer isso. Então, ele coloca, nacionalidade não traz salvação, religiosidade não traz salvação, práticas, exercícios de atos religiosos não traz salvação. E aí ele diz aqui, né, que muito até pelo contrário, que por conta disso ele estava caminhando de forma oposta ao que Deus esperava. Ele achava que estava no caminho de Deus, mas ele estava oposto. Ele diz aqui no versículo 6, era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça cumpria a lei com todo rigor. Então ele era uma pessoa, né, rigorosa em cumprir a lei, mas fazendo isso ele estava iludido, achava que estava seguindo a Deus, mas estava fazendo perseguindo. E quantas pessoas dentro da igreja às vezes estão perseguindo a igreja? Persegue o pastor, persegue a liderança, persegue os seus irmãos, achando que estão fazendo a coisa correta, porque é o excesso de religiosismo, e que não é salvação, não é santidade. É o denominacionalismo, é o tradicionalismo, que isso faz parte da vida cristã, mas não é salvação. Então tem pessoas que se orgulham disso. Gente, pra vocês terem uma ideia, tem pessoas que dentro da igreja são tão ferrenhas que não concordam em trocar banco da igreja por cadeiras. Sabiam disso? Tem igreja assim, porque acha que o banco ali, né, é santo, que a santidade está no banco. Conheço igreja que querem trocar, né, os bancos que é pesado para as meninas limparem, mas não pode trocar, é sagrado. Não é isso, gente. Não é aquele objeto propriamente que é sagrado, é a nossa posição de Deus. Eu estava numa igreja, não é o caso dessa igreja, né? Mas eles ainda têm isso. Uma igreja grande, eu estava vendo cada banco grande, eu estava vendo uma menina limpar, uma senhora da igreja. Esse dia que eu fui dar aula, eu falei, puxa, é um bom trabalho você arrastar esse banco para limpar. Ela falou, pois é, né? E eu estou hoje só passando por agora, imagina quando vai lavar, que tem que tirar tudo, colocar lá fora, lavar tudo, esperar secar e colocar. Eu falei, poxa, seria tão mais fácil, né? Cadeiras empilhadas. Eu falei, pois é. Mas o povo acha que não é bom. Cada coisa. É basicamente isso que Paulo está dizendo. E às vezes são essas coisas que eles acham que estão se aproximando de Deus, mas o afasta. E Paulo, né, está dizendo isso. E ele vai dizer, gente, que no caso ainda, ser membro dos fariseus, mais à frente a gente vai ver que Paulo foi educado aos pés de uma escola rabínica maravilhosa, Gamaliel, como se tivesse um mestrado em teologia hoje, um doutorado em teologia. Mas ele fala, isso para mim não é nada comparado com a experiência que eu tive lá em Damasco de conhecer Jesus. E ele
fala aqui, ó, versículo 7, pensava que essas coisas eram valiosas, ó, mas agora considero insignificantes por causa de Cristo. Como é que está na sua versão, Márcia Cristina? 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Está totalmente diferente. Pastor. Isso. Eu sei que a minha versão aqui é uma versão moderna. Por isso que eu estou pedindo para vocês lerem na versão de vocês. É totalmente diferente. Alguma versão vai falar que Paulo considerava como esterco. Quem tem aí? Como refúgio, como esterco. Mais à frente aí. Versículo 8. Lê também, Márcio, 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Isso. O que é esterco, gente? Esterco só serve para adubar, né? Não serve para comer. Você não vai colocar esterco em casa, vai ficar mau cheiro, né? Então está dizendo, olha, tudo aquilo que esses camaradas estão se orgulhando, que estão cobrando de vocês, eu pratiquei. Mas eu entendi que quando conhecia Jesus, o conhecimento dele foi tão magnífico que tudo aquilo para mim era esterco, não valia nada. Era coisa insignificante. Paulo está dizendo, eu me orgulhava daquilo. E veja, gente, o orgulho de Paulo era tanto que ele estava perseguindo a igreja. E a perseguição era tão ferrenha que ele ia lá, né, açoitar e levar até para matar, prender. Ou seja, tudo isso tornava-se Paulo cego. Se vocês prestarem atenção, olha como Deus é fantástico. Paulo achava que tinha uma visão espiritual ampla. Ele chega no caminho de Damasco, ele fica cego literalmente, certo? Por quê? Deus quer mostrar, é assim que você está, Paulo. Você acha que conhece tudo, mas você é cego espiritualmente. Depois Deus manda Ananias lá, ora, abre os olhos dele, agora ele não só recupera a visão natural, mas uma visão espiritual. Agora volta modificado. Ele fala, olha, é como se fosse, antes eu era cego, achava que enxergava bem, mas eu era cego. Agora sim, agora eu estou vendo. É isso que Paulo está dizendo. E presta atenção, isso aqui é tão profundo, que Paulo diz assim, quando eu conheci Jesus ali, através do caminho de Damasco, aquilo foi tão grande, foi tão impactante na minha vida, que todo aquele orgulho, que toda aquela soberba, que tudo aquilo que eu tinha, para mim não valia mais nada do que esterco. É insignificante. E agora Paulo tem um alvo, tem um objetivo. Eu gosto quando ele fala assim, né? Para o conhecer e ser achado nele. É o 8 ou 9. Lê do 7 até o 9, mas depois a Fabiana lê aí, veio, né? A Fabiana também tem ele, né? Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. Na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. E saber a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. 11. Até aí. Até o 10? Eu gosto dessa parte. E ser achado nele, gente. A Fabiana valeu, mas um dia eu acordei à noite, eu acordei com isso na mente, só essa parte. E ser achado nele. E ser achado nele. Aquilo martelava na minha cabeça. E eu acordei assim, como se eu tivesse tido uma revelação, alguma coisa que eu acordei tão alegre, uma alegria ali por dentro, mas era só essas palavras. E ser achado nele. Eu vou tentar explicar o que Paulo está querendo produzir na mente dos crentes do Filipe. Vamos ler aí, Fabiana. Do 3 até, do 7 até o 10, né? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda,
por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perca comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. O Paulo está dizendo assim, eu quero ser achado nele. Que coisa bonita. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: Paulo está querendo dizer que quando as pessoas olhem para ele, não vejam a sua justiça própria. Não vejam, esse aqui é Paulo, ele é hebreu de Hebreus, ele é da tribo de Benjamim, olha, ele é fariseu, o cara é fera, o cara foi criado, né, e foi educado na lei judaica, foi circuncidado no 8º dia, ele foi formado na escola do Rabino Gamaliel. Cara, aí é top de linha. O cara é cheio de justiça. Paulo está dizendo, eu não quero que olhem para mim e vejam isso. Eu quero que olhem para mim e vejam Jesus. Eu quero que olhem para mim e falem assim, olha, Paulo foi encontrado em Jesus. Paulo encontrou Jesus. Jesus encontrou Paulo. Ele fala, porque tudo isso, para mim, é esterco. Tudo isso, em vez de me aproximar de Jesus, me afastava. E agora o meu desejo é conhecê-lo. É conhecer a Ele. Eu acho, gente, que esse deve ser o desejo de todo cristão. Conhecer cada vez mais Jesus. Tem até uma música que a gente canta, né? Quero conhecer Jesus. Quando o crente perder isso, esse desejo de conhecer Jesus, ele deixou de ser crente. Porque a gente nunca vai conhecer ele totalmente. Paulo fala, agora vejo pelo espelho, né? Como espelho. Mas um dia eu verei face a face, capítulo 13. Né? A gente vai conhecendo Jesus progressivamente. Por isso, lembra, olha como que Paulo está tecendo os fios dessa construção, dessa tela, desse tecido do Evangelho. Desenvolva a vossa salvação, capítulo 2, versículo 15, né? Aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoar. Então vão crescendo, vão conhecendo mais e mais Jesus. E quanto mais você vai conhecendo, você vai ver que você não é nada. E que tem muita coisa para você conhecer. E que você precisa buscar esse Jesus para que as pessoas vejam e vejam que você foi encontrado nele. Coisa bonita. Não sei se eu consegui aí transmitir para vocês isso que está na minha mente, que Paulo queria transmitir. Mas vamos dar uma pausa para balear vocês no bom sentido, né? Pegar as balas, dar umas ofertas aí. E você que está nos assistindo, se quiser contribuir com o nosso Ministério Igreja Batista Ebenezer, nós temos conta no Banco Bradesco, agência 0045, conta corrente 92746, dígito 5. E o Pix é o CNPJ da igreja, 44285-645-0001-47. Não esqueça de mandar o comprovante para a gente passar para o tesoureiro, para o contador. Vocês são duas, né? Acho que eu não dei minha oferta também. A oferta já passaram? Gente, voltando aqui, veja que coisa bonita, né? E aí Paulo conclui isso no versículo, eu vou ler aqui o 10 e o 11 desse bloco, daqui na minha versão, que diz, ó,
Quero conhecer a Cristo. Eu gosto disso também. Quero conhecer a Cristo. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Então Paulo está dizendo, mas ele não conhecia ainda? Sim, mas ele quer conhecer mais e mais, porque conhecimento se adquire através de relacionamento. Né? Cada vez mais você vai adquirindo, né? Que é o versículo aí que eu estou lendo 10, né? 3:10. Quero conhecer a Jesus e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Paulo está dizendo assim, eu não quero apenas saber, ser informado a respeito desse poder que o ressuscitou. Eu quero experimentar. É isso que Paulo está dizendo. Ele quer experimentar isso. Qual foi o poder que ressuscitou Jesus? O poder de Deus, Espírito Santo. Paulo quer conhecer tudo que diz respeito a Jesus. Quer experimentar o grande poder que o ressuscitou. Agora o que Paulo vai dizer aqui, muitos crentes não querem. Quero sofrer com ele. Quero sofrer com ele, participando de sua morte. Tem crente que não quer sofrer. Paulo fala, eu estou disposto a sofrer. Porque Paulo sabe que o sofrimento faz parte da vida e faz parte da salvação também, né? Não da salvação, mas do processo da santificação. Né? Para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Paulo está dizendo, se quando os mortos ressuscitar, eu ressuscitar também, pronto, o meu papel foi cumprido. Mas para isso, gente, para experimentar aqui a ressurreição, a gente tem que conhecer Jesus. Né? O que Paulo está dizendo é isso. Olha. Lembra? Nacionalidade não traz salvação, religiosidade não traz salvação, né? Conhecimento da lei não traz salvação, prática, exercício da lei não traz salvação, zelo religioso não traz salvação. A salvação só vem através do conhecimento de Jesus. Porque todas essas coisas, sem Jesus, é esterco. O importante é conhecer Jesus e ser encontrado nele para poder fazer parte da ressurreição. Esse é o bloco que Paulo, né, traz para a gente. Voltando para a apostila, para a gente terminar aqui. Esse último parágrafo. Pegaram aí? A apostila? O Augusto pegou aí esse último parágrafo? Nessa mesma página aí, tá? Ajuda aí, Natal. Mostra, aponta para ele. Esse último parágrafo. Fechou? Este último parágrafo é praticamente um resumo da teologia paulina, inclui os conceitos da justificação pela graça por meio da fé, de união mística e prática com Jesus Cristo e da volta iminente de Cristo para arrebatar seu povo. Então, tudo isso que Paulo falou é um resumo disso. E aí eu vou só ler essa parte aqui, mas a gente vai trabalhar a semana que vem, versículo 12 em diante. Paulo prossegue expressando sua certeza de que os filipenses adotariam o seu ponto de vista e os relembra a partir de sua própria experiência, mais uma vez que não existe um platô final no relacionamento de uma pessoa com Cristo. Então, ou seja, não existe um patamar que você chega, é como se você estivesse subindo degrau por degrau, aí você chega, sobe, e você fala assim, opa, subi, alcancei aqui a maturidade, não preciso subir mais. Não é isso. Paulo está dizendo que não existe isso, né? Por isso que ele vai falar aqui no versículo 12 em diante, olha, uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão. Então Paulo está dizendo que o desenvolvimento da salvação é isso. Você alcançou o nível, esquece aqui. Mas lembre que tem degraus acima. Não pode ficar acomodado. Por quê? Tem crente que fica acomodado com o que conquistou. Eu já conquistei. Paulo fala, olha,
Se fosse isso, eu tinha motivo de me gloriar, circuncidado, então esquece aqui. Não fique agora se gabando do que você conquistou. Não fique estagnado, paralisado. Lembra que tem coisa para frente. É isso que nós vamos trabalhar semana que vem e que Paulo queria trabalhar na mente dos crentes de Filipos. Lembra, gente? Ó, tudo tem um porquê. Paulo não está colocando coisas assim que estão desconectadas. Tudo tem uma conexão. Olha, para vocês desenvolverem a salvação de vocês, primeiro, não se deixe levar pelos cães, os hereges, que pregam que vocês têm que circuncidar para guardar a lei. Porque se fosse isso, eu não precisava ter encontrado Jesus, porque eu sou melhor do que eles. Mas eu tenho experiência própria que isso não era suficiente. Porque quando eu conheci Jesus, eu entendi que isso não era nada, era esterco. Então, se eles ensinaram isso para vocês, eles estão ensinando para vocês, não é teologia, é estercologia. É esterco. Isso não é nada. Coisas insignificantes. Então, para vocês entenderem, não se deixem levar. E outra coisa, olha, não fiquem aí na compreensão de que vocês já alcançaram o patamar, que está tudo bom, que vocês já alcançaram o nível espiritual. Esqueçam isso. Tem coisa para frente. Vocês precisam ainda crescer na fé. Então, não fiquem acomodados na vida cristã. Como eu falei, esse é o grande problema da igreja mundial hoje, né? Ficar estagnada, acomodada, já alcancei nível, não preciso mais de Jesus, não preciso. A gente precisa, certo? Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai continuar trabalhando, certo? Vamos lá. Pai querido, nós queremos agradecer por esse momento de aprendizado, por estar aqui na tua casa, aprender a tua palavra, que cada vez mais nos surpreende com tantos recursos que ela por si própria tem e que nos estimula a pesquisar, a se aprofundar e viver essa vida que o Senhor espera de cada um de nós. Nos dê sabedoria, entendimento e unção para aprender e colocar isso em prática, para sermos pessoas que realmente te agradam. Nos protege desse perigo da religiosidade e nos dê sabedoria para buscar cada vez mais o desenvolvimento da nossa salvação. Nós pedimos pelo culto da noite que seja um culto marcado pela tua presença. Traz o teu povo para vir te adorar, para vir aprender a tua palavra. E agora nós vamos para os nossos lares, que teus anjos nos levem, nos guardem, nos protejam, nos dê um dia abençoado. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer, a igreja que se importa com você. Amém.